Muito bem, irmãos. O que vimos até aqui? Nós encerramos o capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Efésios, falando sobre a união de judeus e gentios pelo sangue derramado, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e como agora esses dois povos, esses dois povos são um só povo, e de que todos aqueles que creem em Cristo como Salvador e como Senhor, que todos esses têm, então, o benefício que a morte de Cristo alcançou para eles. Nós vamos encerrar o capítulo 2 com a metáfora do edifício, né? Paulo dizendo que judeus e gentios, crentes no Senhor Jesus, formam agora um edifício, e a base desse edifício, o alicerce, a pedra angular desse edifício, é o próprio Cristo Jesus, é o Verbo, é a palavra encarnada, então. E agora, a partir do versículo 3, em todo o versículo 3, Paulo vai fazer uma espécie de intercessão pelos crentes, por aqueles que foram se convertendo. Mas é curioso, irmãos, que Paulo vai iniciar o capítulo 3 nos dando a impressão de que ele iniciaria ali a oração. Mas não sabemos por quê. Ele interrompe essa oração e ele, antes de orar, e ele vai fazer essa oração de fato a partir do versículo 14, mas nesses 13 primeiros versos, o que parecia ser uma oração, o início de uma oração, por algum motivo passa a ser não uma intercessão, não uma oração, mas uma instrução, um complemento de instrução aos gentios daquilo que Paulo vinha falando, desde o capítulo 2. E são nesses, então, mistérios, que é a palavra que Paulo usa aqui, que nós vamos, então, caminhar na noite de hoje, a partir desse ponto. Versículo 1. Vamos caminhar aí pelos versos, então, entendendo o que Paulo tinha a dizer aos leitores originais e, sempre que houver a possibilidade, trazendo aplicações. Versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, veja que Paulo inicia o capítulo 3 como que dizendo, por essa causa, e aí parecia que ele faria aquilo que ele faz no versículo 14. Por essa causa, eu oro por vocês, eu rogo a Deus por vocês. Mas não sabemos exatamente por que ele interrompe e vem narrar, então, aos gentios da sua alegria, do seu contentamento, seu júbilo, pelo fato de estar preso. Talvez deixando claro aos gentios, talvez não, certamente deixando claro aos seus leitores, nós devemos nos lembrar que nós falamos isso aqui nas semanas anteriores, né? Efésios era uma igreja majoritariamente gentílica, deixando bem claro a eles a causa, a razão do seu sofrimento, da sua prisão, e as consequências da sua prisão. Então, Paulo interrompe a oração, o que parecia ser uma oração, para mostrar aos gentios, especialmente aos gentios ali, no primeiro momento, qual era a sua condição, as razões e as consequências. Nós devemos nos lembrar que Paulo estava aqui, quando escreve aos Efésios, preso. Correto? Por essa razão, pelo que venho dizendo, é que estou preso. Então, veja, Paulo vai nos dizer que o motivo, a razão de ele se encontrar hoje preso é o fato de ele ter dito, ter ensinado tudo aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 2, quando Paulo vem dizer que todos nós estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, e que a salvação é por graça para todo aquele que crê, independente da sua etnia. Especialmente por isso, Paulo, então, se encontrava agora preso. Né? O que ele estava dizendo, a condição idêntica de judeus e gentios perante Deus a partir de Cristo. Paulo foi perseguido, preso, seria julgado em Cesareia, mas apelou para César e foi transferido para Roma, onde esperou por 2 anos por um novo julgamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a sua condição enquanto preso
a sua condição enquanto algemado, acorrentado, em cadeias, né, como ele mesmo vai dizer, é consequência da sua pregação. Paulo não estava, isso vai ficar claro no final do bloco, lá quando nós estivermos falando a respeito, especialmente no último versículo, quando nós destrincharmos a questão da glória a Deus. Paulo está deixando claro aqui aos seus leitores que ele não estava preso por algo de ruim que ele houvesse feito. De que ele não estava preso por ele ter descumprido alguma lei, por ele ter feito alguma coisa contrária à lei. Não. Paulo estava preso por pregar a palavra de Deus, o evangelho da graça do Senhor, a judeus e gentios. Essa foi a razão da sua prisão. E por conta disso, por conta do fato de essa ser a razão, Paulo não precisava se constranger. E os seus leitores, de igual forma. Quando Paulo, nós vamos ver isso lá em Atos, de que Paulo seria julgado, um julgamento mais ou menos parecido com o julgamento de Cristo Jesus, naquela madrugada, de quinta para sexta. Paulo seria julgado em Jerusalém. A ênfase que ele dá no fato de ele não ser prisioneiro de Roma, ou do imperador, mas ser prisioneiro de Cristo, é para que os seus leitores entendam, e ele vai falar em todo o bloco sobre isso, é que os seus leitores entendam a respeito da soberania de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo aos seus leitores, imaginem vocês, imaginemos nós aqui. Alguém prega o evangelho para mim, para você, e diz que o evangelho, e nós somos gentios, nós vivemos numa cidade idólatra, nós vivemos em torno da adoração à deusa Diana, nós vivemos disso, esse é o nosso sustento, e alguém chega até nós e diz, olha, tudo isso não tem efeito nenhum, tudo isso é maldito, torna-se maldito todos os que adoram Diana, vocês só serão perdoados e alcançados por Deus, reconciliados por Deus, se vocês crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se vocês depositarem nele a fé de vocês. Nós depositamos a fé nessa pregação, nessa palavra, que nos diz que nós seremos vencedores, de que nós seremos alcançados pela graça de Deus, de que Deus nos adotaria, de que nós seremos filhos de Deus e receberíamos herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Ouvimos tudo isso, cremos. E aí, de repente, aquele que prega para nós e que nos ensina tudo isso está preso. Está algemado, está encarcerado. Qual é a nossa compreensão? Alguma coisa não está batendo aí. Alguma coisa não está certa. Se Paulo está preso, se aquele que nos prega tudo isso, todas essas benesses, está preso, esse negócio não deve ser... Esse negócio de evangelismo, de cristianismo, não deve ser tão interessante assim quanto ele falou. Então, Paulo está dizendo aqui, eu não sou prisioneiro do imperador, eu não sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Cristo. Paulo está realçando aqui a soberania de Deus. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que Deus tem planos, tem propósitos, e de que Ele age, muitas vezes, em desacordo com a nossa vontade, para a glória do nome dEle e para o nosso bem. Porque se ele vai escrever em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não são todas as coisas, exceto, são todas as coisas, inclusive ser preso. E a gente vai ver que depois os grandes benefícios que essa prisão alcançou. Só o fato de nós termos, dentro do cânon, 4 cartas escritas enquanto Paulo esteve na prisão. Quantas pessoas não foram abençoadas por essas 4 cartas? Quantas pessoas não se converteram ao Senhor Jesus, não enxergaram a sua miséria, lendo essas cartas, por meio dessas cartas? Então, todas as coisas cooperam, de fato, para aqueles que amam a Deus. Exatamente. Então, Paulo, nesse período, escreveu as 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Desse julgamento saiu livre, mas em um segundo julgamento foi decapitado. A sua acusação, sedição. Então, a acusação que pesava sobre Paulo era de sedição, era de fomentar uma nova doutrina, era de trazer um novo discurso
para dentro da realidade religiosa do império, nós devemos nos lembrar sempre que o Império Romano e as autoridades religiosas judaicas, elas viviam numa espécie de conluio, elas viviam numa espécie de amor e ódio. Elas se detestavam, mas elas viviam em harmonia para o bem de todo mundo. Não era interessante para as autoridades políticas de Roma que os judeus criassem um motim contra o império, uma vez que era um povo, era uma quantidade, uma enormidade de pessoas, né, um grupo muito grande de pessoas, uma nação muito grande. Então não era interessante para os judeus. Os judeus precisavam daquele povo, Roma precisava daquele povo, Roma precisava dos impostos daquele povo, e os judeus, por outro lado, precisavam da proteção militar que Roma oferecia a eles. Então era um acordo que existia entre eles. E com a pregação de Paulo, que ia em desacordo com o ensino judeu, em flagrante desacordo com o ensino judeu, né? Porque para os judeus, nós falamos isso aqui semana passada, os gentios eram menos que nada, eram considerados cães, tinham o mesmo valor que um cão para um judeu. E quando Paulo, então, diz que tanto judeus quanto gentios estão na mesma posição diante de Deus, na mesma posição de miséria, e que as obras dos judeus e de que as promessas feitas aos judeus, elas se confirmariam tão somente pela fé, que sempre foi assim, pela fé em Cristo Jesus, e que judeus e gentios que crescem seriam salvos, e que judeus e gentios que não crescem estariam condenados, independente da circuncisão, da guarda da dieta, da guarda do calendário. Isso era uma afronta aos judeus. John Stott, comentando esse versículo, vai dizer que o que levou Paulo à prisão em Jerusalém, em Cesareia, aos sucessivos julgamentos e ao subsequente apelo a César, que acabou levando a Roma, foi a oposição fanática dos judeus à sua missão de ir aos gentios. Tem uma citação também do Lloyd Jones. Paulo foi preso por pregar que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus quanto para gentios. Foi isso o que enfureceu os judeus e culminou com a sua prisão em Jerusalém e posterior envio a Roma. Então, nos chama a atenção, especialmente no versículo 1, em que a dona Carlota nos chamou a atenção, o fato de Paulo ser prisioneiro não de homens, mas de Cristo, o que realça a soberania de Deus, e também o fato de Paulo dizer que uma das razões a razão da sua prisão era o amor que ele sentia pelos gentios. Irmãos, isso é um motivador para mim e para você. E, além de ser motivador, é confrontador. Porque o fato, ou a razão, a motivação de nós pregarmos o Evangelho, de nós compartilharmos o Evangelho com as pessoas, é o amor pelas almas. Por outro lado, se nós não falamos do amor de Cristo, se nós não pregamos o Evangelho, nós estamos, de alguma maneira, declarando que nós pouco nos importamos com as pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que é uma palavra dura, mas quando nós pegamos um texto como esse de Paulo aqui, isso fica muito claro. Se nós amamos as pessoas, se nós amamos ao nosso próximo, que é o resumo da lei, a síntese da lei, se nós amamos ao nosso próximo, nós precisamos pregar o Evangelho para eles. Nós precisamos falar do amor de Deus para eles. Nós precisamos dar a eles a oportunidade de receberem o favor que nós recebemos. Se eles vão receber ou não, se essa nossa pregação vai fazer efeito ou não, mas pregar o Evangelho somos nós. Deus não escolheu, irmãos, e a gente vai ver isso aqui também um pouco mais à frente. Deus não escolheu anjos. Ele poderia ter escolhido anjos para pregar o Evangelho, ele escolheu homens. Ele escolheu homens e mulheres para fazer com que o convite da graça, como escreve Isaías, né? Para que o convite da graça seja feito.
aos pecadores. Somos nós que temos que fazer isso. E quando nós não fazemos isso, é porque nós, e quando eu falo nós, é nós mesmos, é porque nós não estamos assim tão preocupados e interessados com as pessoas que estão morrendo aí nos seus pecados e delitos. Versículo 2. Se é que já tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Em outras palavras, parafraseando o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, mas vocês já devem saber disso. Vocês já devem saber que eu estou preso por amor a vós, vocês já devem saber que eu estou preso porque eu estou pregando o evangelho da graça, vocês já devem saber que a razão pela qual eu estou preso, pelo menos a maioria de vocês. A igreja, nesses dias, alcançava grande crescimento. Então, hoje existia um grupo, amanhã um grupo um pouco maior, depois de amanhã um grupo um pouco maior. Então, Paulo está dizendo aqui que pelo menos a maioria daqueles irmãos já sabiam da razão de ele estar preso, né? Dispensação da graça de Deus é um termo não muito usado por nós no nosso dia a dia. É um texto mais de igreja mesmo, né? Um termo mais usado dentro da igreja. A dispensação aqui é a entrega, é a oferta do evangelho da graça de Deus, que é isso que eu acabei de falar, né? Você levar até as pessoas o evangelho, fazer com que elas, ao menos, ouçam. É o evangelho a razão da prisão, escreve o apóstolo Paulo. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, esse evangelho, esse ensino, é o mistério que Paulo escreve. E esse mistério foi trazido a Paulo por meio de uma revelação. Revelação que encontrou Paulo quando Paulo estava indo à procura de cristãos. Paulo estava indo martirizar cristãos. Paulo pegou autorização para que pudesse caçar cristãos, para que pudesse ir atrás de cristãos, e com essa autorização em mãos, então, Paulo se dirige a Damasco, onde tem essa revelação, onde o próprio Cristo o aparece e apresenta a ele o Evangelho. É interessante, irmãos, e aí eu vou pegar um gancho com o que a dona Carlota falou, né, de Paulo, prisioneiro de Cristo. E é interessante que, se você voltar em Atos, nós estamos em Atos, né, na nossa caminhada bíblica, né, hoje nós entramos em Atos, capítulos 1 a 3. Se você for até Atos 9 na sua Bíblia, quando Cristo se revela a Paulo, alguém aí lembra do que Cristo vai dizer a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim persegue a Cristo? Paulo nunca tinha visto Cristo. Como assim me persegue? É a mesma ideia do prisioneiro de Cristo. É a mesma ideia. Todos nós que estamos em Cristo somos um com Cristo. Eu não sei quantos de vocês viram um status que eu postei ontem no meu WhatsApp, no status do WhatsApp, eu não sei quantos de vocês leem isso, mas eu postei assim, é uma citação do Garofalo, reverendo Garofalo. Não é uma boa ideia ser inimigo do povo de Deus, porque aqueles que são inimigos do povo de Deus se fazem inimigos do Deus desse povo. Para essa citação, ele tem como base Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Então é isso aí. É isso aí que Cristo está dizendo. Mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Entende por que ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então essa é a revelação de Deus para Saulo naquela estrada, naquele caminho. É o próprio Cristo apresentando a ele o Evangelho. Então, dentro dessa revelação, segundo essa revelação, lhe foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Esse mistério, irmãos, que Paulo se refere aqui, ele não pode ser compreendido de uma forma tão somente racional. O mistério a que Paulo se refere é algo
sobrenatural. O mistério ao qual Paulo se refere é uma operação do Espírito Santo, uma operação eficaz do Espírito Santo no coração daqueles a quem Deus, desde a eternidade passada, resolveu amar. Então, por isso Paulo usa essa sentença mistério, muito embora a palavra mistério no grego tenha um significado um pouco diferente do nosso mistério. Veja aí no próximo slide. A palavra grega mistério tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. Em português significa obscuro, oculto, mas em grego diz respeito a um segredo que foi revelado. Essa é uma citação do comentário do reverendo Hernandes sobre esse versículo. Então, não é um mistério no sentido de algo místico, de algo oculto, de algo tão propalado e ensinado nas igrejas, nas comunidades, especialmente neopentecostais, no movimento neopentecostal. Não é esse tipo de mistério que Paulo está se revelando aqui, se referindo aqui. O mistério que Paulo está dizendo aqui é de algo que estava oculto, de algo que nós enxergávamos em sombra, e de que agora nós conseguimos enxergar de forma muito clara. De forma muito clara. Ok? Me foi dado conhecer, ou seja, eu também recebi uma revelação, esse mistério. Ou seja, não é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Cristo. Nós usamos muito a expressão teologia paulina, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes, teologia paulina. Mas a teologia paulina, a teologia petrina, a teologia calvinista, nada mais são do que teologias bíblicas, cristãs. E é isso que precisa ficar muito claro, né? Colossenses 1, 24 a 27, os irmãos vão se lembrar que desde o início do estudo, lá na introdução, a gente falou que Colossenses é muito parecido com Efésios, né? Os temas são muito parecidos. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha o mistério aí. O mistério foi revelado por Paulo, lá em Efésios e aqui em Colossenses. O mistério a que Paulo se refere é o evangelho da graça, é Cristo em nós, a esperança da glória. É o fato de Cristo ter morrido por pecadores que se arrependem. Esse é o mistério que Paulo está dizendo aqui. E quando Paulo termina, então, o versículo 3, dizendo que escreveu há pouco, resumidamente, ele, muito possivelmente, estava se referindo aí ao capítulo 2 da carta, onde ele ensina sobre a graça de Deus, concedida tão somente por fé. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que quando os irmãos de Éfeso leem aquilo que ele disse, especialmente no capítulo 2, que a salvação é pela fé, que é graça, que nós estávamos mortos, que o evangelho é oferecido a todos os homens, eles têm a dimensão e a compreensão de que tudo isso é rico demais. E ele vai enfatizar isso um pouco mais à frente, com as insondáveis riquezas. Ele está dizendo que isso é rico demais para sair da cabeça dele. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quando eu escrevo a vocês esse mistério do plano de Deus, de trazer para si judeus e gentios, e de que judeus e gentios encontrariam a redenção na cruz de Cristo, vocês conseguem entender que isso não pode ter saído da minha cabeça. É impossível que isso tenha saído da minha cabeça. Então, quando vocês leem ou ouvem, né, essas cartas eram lidas, vocês entendem que existe um plano muito maior
de que existe uma mente muito maior, um projeto muito maior por trás daquilo que eu estou escrevendo. Consegue entender, irmãos? Como Paulo está trazendo glória a Deus, como Paulo está tirando do comum, como Paulo está tirando do ordinário essa grande graça que os irmãos receberam. É como se Paulo estivesse tentando fazer com que os irmãos tirassem os olhos daquela cadeia, como se os irmãos tirassem os olhos das suas algemas, como fazendo com que os irmãos tirassem os olhos do sofrimento que ele estava vivendo. É como se ele estivesse dizendo, existe algo muito maior do que o fato de eu estar preso. Existe um plano muito maior. Tirem os olhos disso, tirem os olhos desse sofrimento, tirem os olhos dessa tribulação, porque tem muitas outras coisas muito maiores acontecendo ao nosso redor. Ok? Versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha aí a parte das sombras, né, que eu havia dito, e que ele disse lá agora também, que ele escreveu também lá aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 24 a 27, que nós lemos. Paulo está dizendo aqui que as gerações passadas não tinham acesso a esse mistério, não ao menos de forma explícita. Então, no Antigo Testamento, os irmãos, os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham ainda essa dimensão, essa percepção do plano de Deus, de trazer para si judeus e gentios. Não apenas judeus, mas judeus e gentios. Isso não estava de forma explícita no Antigo Testamento, embora estivesse de forma implícita. Porque quando Deus diz, tem um ou dois textos aqui, no próximo slide, quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12, 1 a 3. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Está implícito ali que não seriam apenas os judeus. Em ti serão benditas. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então estava implícito ali que não apenas o povo judeu, de que todas as nações da terra teriam a oportunidade de ouvirem o Evangelho, de crerem e de serem salvas. E Abacuque, capítulo 2, versos 14, também dirá isso, de que o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, se espalhará por toda a terra. Abacuque 2, versículo 14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, embora fossem sombras, já havia a sinalização, já havia o sinal. No Novo Testamento, e aí a gente volta um slide, isso fica ainda de forma mais clara, com o texto lá de Mateus, né? A grande comissão, onde o próprio Senhor diz para que os seus discípulos se espalhem pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Gabriel. Não, só dizer que, inclusive, tem textos que claramente dizem que os gentios se curvarão, que os gentios se converterão. Salmo, tem salmo que fala. Sim, vários salmos. Sim. Então, essa é a ideia aqui do versículo 5, daquilo que não foi dado a conhecer de forma clara. No finalzinho do versículo 5, ele vai dizer assim, como foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Apóstolos e profetas, nós já estamos no Novo Testamento aqui, né? Paulo deve estar se referindo aqui aos 12, e, além deles, aos evangelistas, como Marcos, Lucas e Tiago, irmão de Jesus. Uma vez que esse termo profetas ele não é usado mais no Novo Testamento, né? Não no sentido do Antigo Testamento, onde eram aqueles que revelavam a vontade de Deus. A partir de Cristo, essa vontade de Deus é revelada no próprio Cristo. Versículo 6. A saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, aqui é a resposta, né? Paulo, no versículo 6, está dando a resposta, ensinando qual é esse mistério. É claro que nós já passamos por isso, porque não tem como você falar do versículo 2 e deixar a resposta em suspenso. O texto lá de Colossenses também já nos respondeu. Mas aqui, em Efésios, apenas no versículo 6, Paulo vai dizer, então, que esse mistério, essa revelação, é o fato de os gentios se tornarem também co-herdeiros das promessas. Então, esse é o mistério, a promessa a judeus e gentios de que seriam um só povo, unidos a Cristo por fé somente. Um edifício vivo, orgânico e transformador, como ele havia dito no final do capítulo 2. Tem uma citação do Hendrickson. Paulo deixa claro que o segredo de Deus não revelado está relacionado não meramente com uma aliança a judeus e gentios, mas a uma perfeita união espiritual, um único organismo, uma nova humanidade. Irmãos, essa sentença é maravilhosa, uma nova humanidade. Por quê? Porque ela é de uma profundidade teológica absoluta. Porque ela equivale a dizer que nós não seremos, ou que nós não somos, quando da nossa conversão, no processo de santificação e quando da nossa glorificação, nós não seremos aperfeiçoados. Nós somos nova criatura. Então, o processo de santificação é um processo de aperfeiçoamento? Sim, mas de uma nova criatura. Entendem? Deus pega, o oleiro pega a massa, aquela massa em que Deus ainda não havia trabalhado, aquela massa é rejeitada. Essa massa que Deus começa a trabalhar agora, que o oleiro começa a trabalhar agora, é uma nova massa. E ela vai sendo trabalhada, aperfeiçoada, até ela chegar à perfeição quando da glorificação. Então, esse termo, uma nova humanidade, ele resume bem isso. Deus está chamando para si, criando para si, aperfeiçoando para si um novo povo, uma nova humanidade. Ok? Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo vai dizer que ele é o ministro chamado por Deus, vocacionado por Deus, constituído por Deus para a pregação desse evangelho. E é interessante, irmãos, que a palavra ministro no original, diáconos, significa servo. Nós temos essa palavra como referência de um cargo superior, de um cargo de evidência, mas a palavra que Paulo usou aqui é diáconos, é servo, é alguém que está para servir. E ele diz, então, que ele recebeu que ele foi comissionado pelo próprio Deus. Então, é Deus quem chama, e pela força do poder do Espírito, o Espírito, então, convence, ilumina e dá entendimento. Então, Paulo está aí, ao mesmo tempo que Paulo reivindica a sua autoridade como ministro desse evangelho, Paulo, ao mesmo tempo, ele faz uma balança, dizendo que ele tem a autoridade de ministro e que essa autoridade de ministro lhe confere a humildade necessária para ele servir, não para ser servido. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo reconhece que não merecia, que era um perseguidor de cristãos, que concordou com a morte de vários, talvez até tenha matado alguns. Alguém lê, por favor, Atos 9, 21, por favor. Mas ele se ressentia disso, ele havia se arrependido disso, e isso ainda causava a ele algum tipo de sofrimento. Tanto que Paulo vai dizer mais de uma vez que ele é o pior dos pecadores, que aqui ele vai dizer que ele é o menor dos santos, e isso não é uma falsa humildade, irmãos. Paulo deixa claro que, de fato, esse era o sentimento que tinha no seu coração. Ele se considerava inferior pelo fato da sua vida pregressa, daquilo que ele havia feito enquanto judeu. Alguém abriu? Atos 9, 21.
Obrigado. Então, isso se dá logo depois da sua conversão. Não é esse o que exterminava cristãos? E aí, no final do versículo 8, Paulo vai falar sobre a mensagem que ele traz, de como essa mensagem que ele traz, ele se refere a essa mensagem dizendo que ela é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quem aí sabe o significado da palavra insondáveis? Ou algum dos significados? Não se pode conhecer. Não tem fim. Insondáveis é que não se pode conhecer, que não tem fim, que é algo absolutamente fora da nossa compreensão. E é isso o evangelho, então. Paulo está dizendo aqui, que, mais uma vez, repito, Paulo está tentando fazer com que os crentes de Éfeso, os seus leitores, tirem os olhos da situação que ele, o líder da igreja, estava, e que coloquem os olhos, então, num plano maior. Tem uma citação aí do Wiersbe, bem interessante. Insondável diz respeito a algo tão vasto que é impossível encontrar o seu fim. Então, é assim que Paulo caracteriza o Evangelho. Algo absolutamente fora da nossa compreensão e fora do nosso domínio. Embora muitos achem que podem explicar o Evangelho, que podem determinar, que podem dizer quem é salvo e quem não é, que podem julgar quem é salvo e quem não é. Paulo está dizendo aqui que isso está muito além da nossa compreensão e da nossa capacidade de compreensão. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, Paulo está dizendo aí que ele foi chamado para isso, para ensinar o plano de Deus, de que desde a fundação do mundo, Deus havia separado um povo para si. Desde os séculos, Deus havia separado um povo para si. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Paulo vai dizer no versículo 10 que é esse mistério que foi oculto durante tanto tempo, de que Deus, desde a eternidade, separou um povo, amou um povo, e que esse povo independe da sua nacionalidade, é um mistério que deve ser revelado pela igreja. Deus escolheu a igreja para revelar esse mistério, para compartilhar esse mistério. A igreja é a agência responsável, chamada por Deus para esse trabalho, de que o evangelho agora é oferecido a todos, judeus e gentios. E Paulo vai dizer ainda no final do versículo 10 que principados e potestades, que esse evangelho se faz conhecido também agora dos principados e potestades. O que Paulo está dizendo aí, segundo a maioria dos comentaristas, é que mesmo os anjos se veem maravilhados com a salvação proposta a Deus para os homens. Por quê? Porque os anjos não terão essa oportunidade, A graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela não é oferecida aos anjos. Os anjos que se rebelaram, eles estão em cadeias, guardados para o juízo eterno. Não se converterão. O evangelho é oferecido apenas aos homens. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: versículo 12, perdão. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Perscrutar é o mesmo que investigar. Então, Pedro está dizendo aqui o que Paulo está dizendo em Efésios, que até os anjos ficam maravilhosos e gostariam... Maravilhosos eles são. Maravilhados, porque eles gostariam de entender como que Deus tem um plano tão grandioso para os homens. Um plano de salvação para os homens. Ok? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, segundo o plano eterno de Deus, de salvar pecadores por meio de Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança
mediante a fé nele. Então, por meio de Cristo, que nos é apresentado por meio do Evangelho, nós temos acesso a Deus e confiança, ousadia e intrepidez. Não para determinar, mas para pedir. E aí tem uma citação bem interessante de Calvino. Paulo estabelece, em primeiro lugar, a confiança e, em seguida, como resultado desta, a ousadia, como sendo ambas filhas da fé. Primeiramente, cremos nas promessas de Deus. Em segundo lugar, ao descansarmos nela, ou nelas, obtemos aquela confiança, a qual é acompanhada de santidade e paz da mente. E, finalmente, vem a ousadia, que nos capacita a banir o medo e chegar com firmeza e prontidão na presença de Deus. Uma citação do Calvino. Irmãos, muito cuidado com essa palavra ousadia, tá? Nós não chegamos com ousadia diante de Deus, com o peito estufado, dizendo, Deus é assim, Deus a melhor maneira é essa, Deus o tempo é esse, Deus não faz assim, Deus faz assado. Não é assim, não é disso que se trata a ousadia. Ousadia aqui tem mais a ver, se relaciona mais com segurança. Nós temos a segurança de que se nós colocarmos os nossos pedidos diante de Deus, e se os nossos pedidos estiverem de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nós temos acesso a Deus. Deus nos ouve. Deus se inclina para nos ouvir, como vai dizer o salmista. É isso, o que ousadia quer dizer aqui. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, depois de descrever todas essas nuances, Paulo vai fechar aqui, aí no versículo 14 ele vai de fato orar, né? Mas ele vai fechar aqui esse bloco no versículo 13, dizendo, por conta de tudo isso que eu escrevi, é que eu estou pedindo a vocês, não se desanimem, não se desencorajem. A minha prisão é para trazer glória para o nome de Deus. Por conta de tudo isso, roga Paulo, não desanimem. Sua prisão deve ser motivo de honra e não de desonra, e deve trazer glórias ao nome de Deus. Então é por isso que Paulo faz todo esse enredo, Paulo traz toda essa história de que Deus tem um grande plano, de que o mistério de Deus, o Evangelho, é algo insondável, é algo rico, que beneficia judeus e gentios, que eles devem se alegrar na graça que os alcançou, e que a prisão e de que o fato de ele estar preso não deve ser um motivo de desânimo, mas deve ser um motivo de encorajamento. Por quê? Porque ele está preso em Cristo. Ele está preso por conta do Evangelho. Ok? Vou fechar então com uma citação do Wilson Porte Jr., que diz o seguinte, Paulo não reclama, pois não desfalecia em sua prisão. Havia muita alegria em suas algemas. Elas faziam com que se lembrasse que muitos estavam sendo salvos. E se ele estava feliz, os efésios deveriam estar também. Nós podemos, talvez, hoje a gente já não pode mais nem afirmar isso, né? Mas talvez nós não sejamos presos por pregar o Evangelho. Talvez. Mas os nossos sofrimentos, as lutas que nós passamos, que todos nós passamos, elas podem também, tal qual a prisão de Paulo, guardadas obviamente as proporções, elas podem, tal qual a prisão de Paulo, trazer glória para o nome de Deus. Como? Um de cada vez. As nossas lutas, as nossas tribulações, as dificuldades que nós passamos na vida, elas podem também, assim como a prisão de Paulo, não na mesma proporção, trazer glória para o nome de Deus. Por quê? Porque quando nós passamos por lutas, por tribulações, por enfermidades, nossos celeiros vazios, e mesmo assim nós louvamos o nome do Senhor, nós bendizemos o nome do Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós estamos mostrando aos incrédulos, aos descrentes, que o amor que nós sentimos por Deus é incondicional. Ele vai além das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então nós dizemos o que Paulo disse aqui, não desfaleçam nas minhas tribulações, nas minhas lutas, nos problemas que eu estou enfrentando, na enfermidade que eu estou enfrentando, porque isso é para a glória de Deus.
Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Ok?